Os vampiros do Jill não morreram. Josuke vai sair na porrada com Jill Brando. A prima do Kakyoin tá ficando cada dia mais biruta. Meus amigos, mais um resumo do spin-off de Josuke Hall Horse, Crazy Diamond Demonic Heartbreak. A gente ficou 5 meses sem postar os capítulos dessa série. Como já fazia muito tempo que a gente não tinha um vídeo sobre essa série, nós decidimos presentear vocês com um resumo completo de todos os episódios que foram lançados nesses meses que a gente não postou nada desse spin-off. Hoje, nós vamos ver que as ações de Jill geraram consequências até mesmo em Morio. Entraremos mais a fundo na mente perturbada de Ryoko, a prima de Kakyoin, mas acima de tudo, nós testemunharemos um dos encontros mais improváveis na história de Jojo. Nem mesmo a mente mais insana de um detetive conseguiria prever esse encontro de duas gerações completamente distintas, o encontro de Josuke com Jill Brando. E eu sou obrigado a dizer que foi uma grande burrice nossa, porque justamente quando nós paramos, os capítulos ficaram ainda mais incríveis. Não acredita em mim? Então fica com a gente até o final, que você com certeza vai concordar comigo. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo, e você tá no canal Jojo 99. Capítulo 7. Hall Horse estava sob o efeito da habilidade do periquito e Josuke estava correndo 100% puto depois de ter sido atingido pela flecha. O inimigo tenta acertar a flecha nele mais uma vez, mas ela é defletida pelo Crazy Diamond. O maluco da besta ficou completamente alucinado de ter errado a flechada e começou a atirar em todas as pessoas ao redor dele. Josuke ficou 10 vezes mais puto depois que a flecha quase entrou no seu crânio, enquanto Hall Horse estava ficando cada vez mais desesperado com as alucinações, o que fez ele se lembrar do confronto com Jill, já que estava cansado de sentir medo. Ele não sabia se o helicóptero de ataque era de verdade, mas ele precisava fazer alguma coisa. Ele ativa o seu stand e enche o helicóptero de bala, e como ele não era real, as balas passaram direto e atingiram a orelha do maluco das flechas e o periquito fujão. Mas não seja um fujão e não fuja da sua responsabilidade de deixar um protocolo Liz nesse vídeo. Like, inscrição e sininho. Deixa o aura nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar para mais pessoas. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Hall Horse achou que tinha sido perda de tempo, já que ambos tinham conseguido escapar, mas Josuke usou seu stand para consertar um pedaço da besta que havia sido quebrado pelas balas do Hall Horse. Então, ambos se dividiram. Josuke seguiu o estilhaço em reconstrução para achar o cupido, e o Hall Horse foi atrás do Chiquinho Gavião, seguindo as penas que caíram dele. Ele consegue alcançar o pássaro, apesar da dificuldade por não ser mais tão mais jovem, e então entra em conflito. Ele não queria ter que machucar o Pet Sounds, mas ao mesmo tempo, ele fez inúmeras vítimas desde que fugiu. Será que a dona do Pet Sounds iria querer que o pet dela fosse um assassino? Então, mesmo relutando, ele atirou em Pet Sounds, destruindo uma de suas asas. Ele diz que cada vez que ele não cumpre suas promessas com uma dama, ele fica com um gosto amargo muito forte na boca. Eu sou obrigado a dizer que essa espécie de, entre aspas, redenção pro Hall Horse é completamente maravilhosa. Ver ele tendo um remorso por não cumprir sua promessa e a forma como ele criou coragem para enfrentar a possível alucinação é uma coisa deliciosa. E Jojo, infelizmente, não costuma se aprofundar muito nos personagens secundários. É ótimo ver essa oportunidade sendo aproveitada. O cara das flechas estava escondido na moita e se revirando de uma forma completamente esquizofrênica, falando que ele era o único que tinha o direito de caçar os humanos como animais, enquanto se preparava para atirar mais uma flecha, mas ele foi surpreendido pela peça quebrada estar voltando ao seu lugar original no mesmo momento em que Josuke encheu a cara dele de sopapo. Uma cena muito satisfatória, diga-se de passagem. Josuke diz que deveria usar o dinheiro dele para compensar pelo dano que foi causado no seu uniforme, mas provavelmente o garoto precisava desse dinheiro para consulta no hospital. Em seguida, o avô dele chega e Josuke aproveita para mandar esse desgraçado pra cadeia. Capítulo 8. O avô de Josuke estava atualizando ele e o Hall Horse do que aconteceu com o maluco da flecha. Não havia nenhuma prova de que ele tinha atirado naquelas pessoas, mas eles encontraram vídeos dele abatendo animais na sua casa, o que não levaria a uma punição muito grande e acabaria levando muito tempo para ele ser indiciado, mas ele ainda teria que passar por várias avaliações psicológicas para garantirem que ele não seria uma ameaça para as outras pessoas. Hall Horse agradece as atualizações e diz que estava na hora de procurar o livro.
mas ele disse que não podia arriscar de perder Boingo mais uma vez, então ele deveria ficar no quarto de um hotel antes, até que eles acabassem com isso. O avô de Josuke disse que ouviu falar que o pássaro havia sido morto por um tiro do Hall Horse e perguntou se ainda valia a pena procurar pelo livro, e Boingo respondeu que sim, que valia a pena. Valia a pena também ter essa camiseta do Josuke, essa do Koichi, essa camiseta incrível do Jotaro e essa do Jill e do Zawardo. Para adquirir, é só ir na descrição e no comentário fixado. Ele então pergunta por que Boingo não procura por conta própria. Afinal, era algo muito importante para ele. Então, ele tinha o direito de tentar achar. Ele responde dizendo que acha que não vai ser de grande ajuda para Josuke e Hall Horse, mas ele insiste e diz que se isso é tão importante para ele, seria certo ir atrás a todo custo. Enquanto isso, Hall Horse e Josuke estão no centro com um cartaz do TOF e perguntando para as pessoas se elas viram esse mangá. Josuke questiona do porquê esse mangá ser tão importante. Afinal, existem toneladas de mangás. Ele poderia simplesmente comprar um novo. Hall Horse responde que ele não é um simples mangá. Para Boingo, isso seria como perder uma perna ou um braço. Quando Josuke parou para prestar atenção, ele percebeu que já havia visto esse mangá em algum lugar, só que não conseguia lembrar. Enquanto isso, Ryoko, a prima do Kakyoin, estava relembrando do dia em que soube da morte de Kakyoin e ficou extremamente pé da vida com o livro do Boingo por ele não dar as respostas que ela queria, apenas estava dizendo para buscar um fusível. Eu acho importante ressaltar como essa melancolia e saudade que a Ryoko sente do Kakyoin é bem construída. Apesar de ela não ter sido mencionada por Kakyoin em nenhum momento durante Stardust Crusaders, nem mesmo quando ele estava refletindo sobre a vida à beira da morte, a forma como o autor passa pra gente a dor da perda familiar dela é simplesmente maravilhosa, e até mesmo uma forma de nos identificarmos com a personagem, porque todos nós ficamos arrasados com a morte dele. Nesse momento, ela encontra com Josuke, que percebe que ela estava tentando esconder algo e a confronta, mas ela começou a fugir, mas acabou chegando em um beco sem saída. Josuke conseguiu alcançá-la. Ele disse que queria entender o que ela estava fazendo com aquele livro. Ele realmente acreditava que havia uma razão para ela estar com aquele mangá tão procurado. Então, puxou o livro bruscamente, o que chegou a assustar Josuke. Ela diz que precisa do mangá para conseguir entender a morte do seu primo. E nisso, somos introduzidos em um flashback de quando Kakyoin foi infectado pela semente de carne. Mas o poder dessa lembrança é tão grande que Ryoko parece sentir as mesmas dores que seu primo sentiu naquele momento. Ela simplesmente sabe que ele se tornou um servo de Jill e morreu misteriosamente pouco depois, e por isso ela precisa do livro. Ela acredita que o livro em algum momento vai explicar para ela o que aconteceu, porque ela não vai conseguir seguir com a sua vida sem saber a verdade. Enquanto isso, Kiyohara estava completamente histérico na sua cela, e quando o guarda colocou a lanterna no seu rosto, ele entrou na memória de um homem chamado Kazuki Karaya. Esse homem pergunta para ele qual foi a sensação de perder, mas ele não responde. Ele diz que a única razão pela qual ele deixa imbecis como ele caminharem livremente por aí é para ele ter esses momentos, e já que ele foi pessoalmente até lá, ele merecia um pouco mais de respeito. Mas Kiyohara não dá a resposta que ele deseja, apenas pergunta quem diabos esse cara é, o que deixa Kazuki completamente transtornado, e Pet Sounds surge atrás dele. Então, voltamos para a cela de prisão onde Kiyohara está gritando, agonizando desesperadamente. Capítulo 9. O capítulo começa com Kiyohara andando rodeado por outras pessoas, que ele repetidamente taxa de inferiores. Então, somos introduzidos em um flashback da sua infância, em que ele está tendo uma conversa com seu avô. Seu avô diz que ele nunca deve abrir seu coração para seres humanos, não importa o quanto eles pareçam amigáveis e gentis. Eles são criaturas superficiais e inferiores que possuem corações mais escuros que a noite. Ele conta para o seu neto que antes da guerra, ele foi enviado para uma missão em St. Moritz, na Suíça, e lá pôde contemplar a verdade. Ele conseguiu enxergar o poder que significava transcender todas as criaturas. Ele diz que aquele que realmente deseja transcender com coisas fúteis como orgulho e devem estar dispostos a sacrificarem o que for necessário para alcançar o topo. E conta que quem entregou esse conhecimento para ele está muito, muito longe deles. Mas agora, esse conhecimento vive dentro dele. Enquanto se aproxima, ele diz para o seu neto que eles não são tão diferentes assim. Seu pai já havia nascido quando ele foi iluminado. Então, nem ele e nem seu pai vão herdar a verdade.
mas assim que ele chegar na idade adulta, ele vai compartilhar sua essência com eles. Nesse momento, ele ergue seu rosto e somos revelados que ele era um vampiro criado pela Máscara de Pedra. E uma vez que ele estiver alcançando a iluminação, o mundo estaria aos seus pés. Cacetada, mas que coisa maravilhosa! Reviver uma coisa tão esquecida como o conceito dos vampiros e a Máscara de Pedra, e ainda misturando com a temática de Moriô, que na maior parte do tempo era maçante, é uma coisa completamente genial. Voltando à atualidade, ele diz que antes de receber o poder do seu avô, ele havia se perdido, mas agora ele havia enxergado a verdade, e o fato de ele agora ter o poder do Pet Sound nas suas mãos era a prova de que ele merecia estar no topo, e ele não terá piedade de qualquer pessoa que entrar em seu caminho. Ele encontra Boingo do lado de fora do hotel, se escondendo da chuva, e oferece ajuda para ele. Enquanto isso, Josuke está conversando com Ryoko. Ele diz que agora ele consegue entender porque ela tá tão nervosa, mas não consegue imaginar o que tudo isso tem a ver com o livro. Então, ela pergunta para ele: "Você realmente não sabe nada sobre esse livro?" O que deixou ele ainda mais confuso. Nesse momento, Hal Horse surge atrás deles. Ele diz que sabia que Josuke estava estranho e por isso achou melhor segui-lo. Ele não sabe o que ela pretende fazer com esse mangá e até se desculpa por tê-lo levado, mas seu amigo não vai conseguir seguir em frente sem ele. Josuke pede para ele esperar. Apesar disso ser importante pro Boingo, ela tem seus motivos para estar com o livro. Não era à toa. Eles precisavam esperar para tomar alguma decisão. Hal Horse pensa em explicar sobre o que é esse mangá, o que ele era realmente, mas acaba desistindo e tentando tomar a força. Josuke aparenta ir para cima dele com seu stand, mas na verdade ele destruiu uma lixeira que estava atrás dele e depois reconstruiu a sua volta, deixando Hal Horse completamente preso. Ele obviamente fica muito puto, mas Josuke pelo menos se preocupa em avisar que isso é apenas temporário e foge com Ryoko. Enquanto toda essa bosta estava acontecendo, Pet Sounds estava observando esses acontecimentos em cima de um poste. Ryoko pergunta por que Josuke a ajudou. Ele diz que desde que se conheceram, ela parecia estar incomodada com alguma coisa, seja lá o que era. Ele não queria que ela ficasse daquele jeito. Ela tenta contar para ele alguma coisa, mas repentinamente começa a fugir de Josuke. Uma série de questionamentos perturbadores começam a surgir na sua cabeça, porque ela queria tanto saber o que tinha acontecido na real. Nem mesmo ela sabia. Mesmo se ela descobrisse, não faria diferença e o Kakyoin continuaria morto. Então para que tudo isso? Mas ela entendeu. Ela já estava cansada de se culpar pela morte dele. Então, ela finalmente teria uma resposta para toda essa maldição. Ela era o fusível, não Josuke. Sempre foi ela. Correndo o risco de ser repetitivo, eu gostaria de salientar o quanto esse conflito mental da Ryoko em relação à morte do Kakyoin é extremamente bem construído e causa uma angústia surreal nos leitores. Em seu desespero, Ryoko deixa o livro cair e começa a ser afetada pelas habilidades do Pet Sounds. Então, começa a caminhar em transe pela cidade e podemos ver o que está destinado. Ryoko receberá uma arma, então vai abrir mais um buraco na cabeça do antigo escravo de Jill. Karaya pega o livro do chão enquanto carregava Boingo desmaiado. Agora, o passado e o futuro estavam nas suas mãos, mas o que pode estar em suas mãos são os mangás de Jojo. Para você que quer ter e colecionar os mangás, tem o link na descrição e no comentário fixado. Capítulo 10. O capítulo começa com Hal Horse saindo da lata de lixo que estava preso, xingando Josuke de todos os nomes possíveis e querendo saber onde ele foi. Ele estava preocupado dela ter descoberto que o livro previa o futuro e ainda nem tinha entendido o motivo direito de como ela tinha conseguido o livro Toph. O cabelo dela também tinha chamado a atenção dele. Era um penteado muito familiar. Ele olhou seu relógio achando que já estava ficando tarde, quando percebeu que ele se partiu e repentinamente entramos em um flashback de quando ele estava no hospital, depois do último confronto com os Joestars, que caso vocês não se lembrem, ele terminou nessa luta, tendo seu rosto atingido pelas balas do seu próprio revólver. Ele acordou muito assustado, nem sabia como ele estava vivo. Afinal, se ele fracassou realmente, ele desapontou Jill. Isso significa que ele seria morto mais cedo ou mais tarde. Então, Boingo, que estava ao seu lado completamente aterrorizado, explicou para Hal Horse que a única razão pela qual Jill não havia assassinado eles dois era porque ele estava completamente ocupado com alguma coisa muito mais importante. Então, todas as peças se encaixam na mente dele. Ele e Boingo não tinham muito tempo, porque o grupo de All-Star estava lutando contra Jill nesse exato momento. O Hal Horse disse que eles não tinham a menor chance contra o poder de Jill, e assim que os Crusaders fossem mortos, ele e Boingo seriam os próximos. Assim que eles colocaram os pés para fora do hospital, eles se deparam com a cena mais triste de toda a parte 3, Kakyoin atirando seu Emerald Splash contra o relógio. Sua mensagem
mensagem para Joseph Joestar, enquanto este tentava entender por qual motivo ele havia feito esse disparo tão aleatório. Até mesmo Hal Horse foi capaz de entender o que Kakyoin queria passar. Ele enfrentou os Crusaders vezes o bastante para perceber que não poderia ser um ataque aleatório. Nesse momento, ele foi capaz de compreender. Ele sempre obedeceu Jill por medo, mas o Kakyoin nunca teve essa escolha. E mesmo com todo o medo e pavor que ele causava, Kakyoin o enfrentou até o último minuto, enquanto Hal Horse sempre se acovardou. Ele nunca teve chance contra os Crusaders. A luta havia sido perdida muito antes de ser começada. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa para elogiar duas coisas. A forma que eles inseriram Hal Horse e Boingo na luta contra o Jill é maravilhosa. Responde algumas das nossas dúvidas sobre o que poderia ter acontecido com eles depois de Stardust Crusaders. E não acontece nenhum furo de roteiro ou inconsistência. E também a forma como essa atmosfera é passada. A morte de Kakyoin foi testemunhada por pessoas completamente alheias aos Crusaders e ao objetivo de salvar a Holly. Então, ao ver a reação do Hal Horse perante a todos esses acontecimentos, lembra um pouco a sensação que nós tivemos ao ver tudo acontecendo. Lindo, meus queridos, completamente maravilhoso. Voltando para a atualidade, Hal Horse não entende por que de repente se lembrou desse momento, o que deixou ele com mau pressentimento. Em seguida, ouviu o grito de Crazy Diamond ao fundo. Alguns minutos antes de Hal Horse ouvir o grito, Josuke estava procurando a prima de Kakyoin, mas algumas penas começam a cair ao seu redor, o que deixou ele completamente confuso, já que Hal Horse tinha atirado em uma de suas asas. Ele encontrou Ryoko desmaiada no chão, com medo de ser apenas uma armadilha. Usou seu stand para arrebentar algumas cordas e jogar sob seu corpo. Assim, ele reconstruiu ao redor dela, mas quando puxou, era na verdade Boingo, que nem entendia o que tinha acontecido. Então Pet Sounds surgiu usando sua habilidade e levando Josuke e Boingo para alguma memória do Egito. Ele até comentou que achava que sua primeira viagem para fora do Japão seria para o Havaí, mas aparentemente ele estava errado. E também reparou que até mesmo o clima tinha mudado. As ilusões de Pet Sounds estavam ficando cada vez mais realistas. Eles começaram a ser tomados por um medo indescritível. E então, Jill surgiu na frente deles, junto com o Pet Shop no seu ombro. Jill estava dizendo que ele mesmo se colocou nessa situação, no momento em que achou que seria capaz de escapar, e que ele deveria estar orgulhoso de si mesmo, já que as mesmas aves que ele treinou seriam as que acabariam com sua vida. Pet Shop lançou duas estacas de gelo pontiagudas na direção de Josuke, que tentou se proteger usando o Crazy Diamond, mas as estacas passaram direto pelo seu punho. Então, ele não tinha escolha, a não ser reviver a morte do homem assassinado por Jill. E assim, foi o encontro de Josuke com Jill. Mas você vai ser assassinado pelo Jill se parar de assistir esse canal agora. Por isso, eu vou deixar uma playlist dos episódios anteriores dessa série e um vídeo falando sobre a evolução do Zawarudo do Jill, o Zawarudo Requiem. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.